Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 a 32. Assim está escrito: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 5 coisas que você precisa saber. O relato lido, ele faz parte da prisão de Paulo e Silas na cidade de Filipos, por serem usados por Deus para libertar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e por conta disso fizeram lá um tumulto e os levaram à prisão. E eles foram aprisionados e por conta deste feito realizado em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Esta oração e este louvor de Paulo chegou aos ouvidos de Deus. Deus mandou a resposta através de um terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, e as cadeias que prendiam aqueles presos, todas elas se soltaram. Mas ninguém fugiu, cada um ficou no seu devido lugar. E eles continuaram aquele trabalho importante, certamente pregando a palavra do Senhor. Logo pelo amanhecer, o carcereiro veio. Quando viu tudo aberto, ele deduziu que todos tinham fugido e ele precisaria dar conta dessas pessoas, e não sabendo como faria isso, diz a palavra que ele procurou dar cabo da sua vida. Mas Paulo, de lá de dentro da prisão, disse: não faças tal, porque todos aqui estamos. Então surgiu a pergunta do carcereiro: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E pregou a palavra tanto para ele quanto para a sua família, lá no recôndito do seu lar. Pensando nisso, o que devo fazer para que seja salvo? É crer em Jesus. Só através de Jesus que se adquire a salvação. Mas a chegar para este ponto, desta decisão, é preciso ter conhecimento de alguma coisa e saber por que precisa ser salvo. O que é que está envolvido na nossa vida, que nós precisamos saber, pelo menos 5 coisas, para então entender o que é salvação e por que nós precisamos ser salvos através do Senhor Jesus. Então, estas 5 coisas, elas vão, evidentemente, abrir o nosso entendimento e aclarar a nossa compreensão para que possamos entender o caminho que se faz para a salvação. Às vezes, as pessoas, quando fazem uma pregação, logo diz quem quer aceitar Jesus, mas não explica o motivo por que a pessoa precisa aceitar Jesus para ser salvo, por que precisa crer em Jesus. Então é preciso dar ciência a estas pessoas destas 5 coisas básicas, mas necessárias para entender a necessidade da salvação e o quanto custou a Deus o preço para oferecer esta salvação gratuitamente a todos os que crerem. Então, quando pensamos isso, estas 5 coisas que são necessárias, nós vamos identificar e fazer o paralelo com
o carcereiro lá de Filipos, que de um momento em que ele foi com uma decisão, foi impedido de cumprir aquilo que tinha decidido, porque todos ali estavam, e ele entendeu então que precisava tomar uma outra decisão. Não mais dar cabo à vida dele, mas agora saber o que era preciso para ser salvo. O que devo fazer? O homem sempre pensa neste tipo de coisas. O que eu devo fazer? Ao passo que a salvação não é o que eu devo fazer, é o que Cristo fez para mim. Então, dentre as 5 coisas que nós precisamos, e quem ainda não tomou uma posição, uma decisão de crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, estas 5 coisas são necessárias para aclarar o seu conhecimento e fortalecer a sua convicção diante de Deus para a tomada de uma decisão consciente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer ou saber é que todos nós, à luz da Bíblia, somos pecadores. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que pecaram? Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. O salário do pecado é a morte. Então, o homem ausente, longe da presença de Deus, ele está no estado de pecado. Pecado é errar o alvo, é transgredir, é desobedecer, é rebeliar, é não crer. Tudo isto identifica a pessoa como sendo um pecador. Um pecador. Então a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer, conforme relatado em Romanos, no capítulo 3, o versículo 10, que Paulo deixou escrito. Então, lá em Isaías, no capítulo 53 e o versículo 6, está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ou seja, cada pessoa estabelece um caminho por onde andar e estão desgarrados, desviados, distantes e perdidos. Esta é a condição. E é preciso saber, então, que esta palavra todos inclui a todo mundo, não fica nenhum de fora. Todos estão incluídos nesta palavra. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E cada um se desviava pelo seu caminho. Existe somente 2 caminhos. Existe o caminho de Deus e o caminho do homem. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Jesus, porém, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe o caminho de Deus e o caminho do homem. E o caminho do homem é marcado pela prática do pecado, por estar separado de Deus. O caminho de Deus está ligado à pessoa de Jesus, pelo sacrifício que ele fez e ligou-nos do abismo em que vivíamos para a presença de Deus. Então nós encontramos isto relatado na palavra de Deus. Então, as pessoas às vezes pensam: mas eu sou um pecador porque peco. Não, você peca porque é pecador. A sua natureza é pecadora. Então ela vai produzir pecados na sua vida. Só quando tomar o conhecimento completo do que se deve fazer para ser salvo, então vai entender este procedimento de que a pessoa peca porque é pecador. E pecador vai dar o fruto de um pecador. Assim como o justo vai dar fruto de um justo. Então, as pessoas não vão querer ser socorridos se não estão se afogando.
ou querer beber água se não tem sede. Tudo gira em função de uma necessidade. Por exemplo, a pessoa está se afogando, ele precisa de alguém que vá socorrê-lo imediatamente. A pessoa está com sede, ela precisa beber água imediatamente. Ou outras coisas mais, seja o alimento, seja qualquer outra situação. Tudo é o momento necessário. Então precisa entender isso. A pessoa não vai, com uma saúde perfeita, procurar o médico. Por quê? Não, eu vou no médico. Mas você está com algum problema? Não, não tenho problema não. Estou esbanjando saúde. Vai procurar o médico para quê? Se não tem nenhum problema para o médico resolver. Assim também, enquanto o pecador não reconhecer-se que ele é um pecador diante de Deus, ele não vai em busca do Salvador. Ele só vai em busca do Salvador, Jesus Cristo, quando ele entender, compreender que ele é um pecador e que ele está, conforme nós observamos, na condição de desgarrado, distante, perdido. Portanto, precisa saber que é um pecador aos olhos de Deus. Esta é a primeira coisa que precisa saber. A segunda coisa que precisa saber para chegar ao conhecimento da salvação, precisa saber que os seus pecados, os meus pecados, os pecados do mundo todo foram colocados sobre a pessoa de Jesus. Por quê? Uma vez que o homem é pecador, ele está separado de Deus, ele não tem comunhão com Deus, não tem acesso à presença de Deus, então foi necessário que Deus, como prova do seu grande amor, entregasse o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, como prova do seu amor, ofereceu Jesus como o preço do sacrifício, da redenção da humanidade, dos pecadores, para que eles, reconhecendo-se pecador, levados ao encontro com Jesus, reconheça isto e receba de Jesus o que ele veio fazer. Então, precisa saber que os seus pecados foram colocados sobre Jesus. Em Isaías, no capítulo 53, versículo 6, diz: o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Então, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, Jesus assumiu os nossos pecados, assumiu o nosso lugar, ofereceu o preço da redenção diante de Deus, e então é preciso que o homem ou a mulher saiba disto. Primeira coisa, que é um pecador diante de Deus. Segunda coisa, que os seus pecados foram colocados sobre Jesus. E Jesus assumiu este lugar. Então, houve a necessidade de oferecer um sacrifício a Deus. Não o sacrifício anterior que era oferecido, de bodes, de animais, de ovelhas. Não. Mas Jesus ofereceu o seu próprio sangue diante de Deus como sacrifício a favor da humanidade. Pedro escrevendo disse: não fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, como prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu-se a si mesmo a Deus, ainda antes da fundação do mundo. Então, observe quando Jesus se entregou como preço de resgate, antes da fundação do mundo. Então, o pecado, que era uma grande barreira, que impedia, e a palavra de Deus diz,
A mão de Deus não está encolhida. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. A mão não está encolhida para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então há um grande abismo. E Jesus veio para eliminar este abismo. Isto só poderia ser feito pelo preço da redenção. Entregar a vida em sacrifício a Deus para redimir, reconciliar e aproximar os pecadores agora remidos da presença de Deus. Então, é preciso saber que os seus pecados foram colocados sobre Jesus. A terceira coisa que precisa saber é que nenhuma pessoa pode salvar-se a si mesmo. Não existe a autossalvação. A pessoa por si mesmo se salva. Isso não existe. É preciso que um outro sirva como Salvador. Então nós encontramos quando Paulo escreveu à igreja dos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não procede do homem. A salvação, ela procede unicamente de Deus através de Jesus. Então, ninguém pode salvar-se a si mesmo. Não, eu mesmo vou me salvar quando chegar o momento. Não existe isso. É preciso entregar-se ao cuidado do Salvador. E o Salvador é Jesus, que vamos logo mais observar. Então, não pode salvar-se a si mesmo. Por quê? Todos os interesses, ou bens, ou propriedades que o homem oferecer em favor da sua redenção, não pode lhe conquistar a redenção. O salmista escreveu: porque os seus recursos se esgotariam antes. Ninguém, de maneira nenhuma, pode remir a seu irmão ou dar o resgate a Deus, porque os seus recursos se esgotariam antes. Então, o homem não pode salvar-se a si mesmo. Esta é a terceira coisa que precisa estar bem compreendida para que a pessoa siga por estes passos e vão culminar na salvação plena e total através do Senhor Jesus. Bem, se a pessoa pudesse salvar-se a si mesmo, não haveria necessidade de Jesus vir ao mundo para morrer em favor dos pecadores, se cada um pudesse salvar-se a si mesmo. Mas como a palavra de Deus diz que todos se extraviaram, todos pecaram, todos estavam perdidos, todos estavam desgarrados, separados de Deus, foi necessário que Cristo viesse para fazer este importante trabalho. A quarta coisa que você precisa saber é que somente Jesus pode salvá-lo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando Jesus nasceu, foi dito à sua mãe: e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esta quarta coisa que você precisa saber é que somente Jesus, unicamente Jesus, pode salvá-lo perfeitamente. No livro de Atos está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu e em cima da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação, ela está atrelada unicamente ao nome e à pessoa de Jesus, que, enviado por Deus, não teve consigo a contaminação do pecado, portanto, pôde oferecer um sacrifício santo e digno da presença de Deus. Então, só Jesus salva, ninguém mais salva.
Salvação somente com Jesus. A Bíblia deixa perfeitamente claro que só Jesus salva. Só Jesus Cristo salva. Os apóstolos disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, só quem salva é Jesus. Não há outro meio, não há outro recurso, não há outra forma. A única maneira exclusiva é Jesus é o único que salva. Salva da morte, do pecado, da condenação, do lugar no inferno, salva para servir, adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. A quinta coisa que você precisa saber é que precisa receber a Jesus em seu coração como Senhor e Salvador pessoal. Então, esta é a quinta coisa. Foi o que Paulo disse lá ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. João, escrevendo, disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Então, os que são nascidos de Deus, eles são salvos através do Senhor Jesus Cristo. Então, é desta forma que se tornará um filho de Deus através da redenção efetuada por Jesus. Então, estão aí 5 coisas básicas e necessárias para conhecimento, a fim de que possa situar-se em que condição o homem ou a mulher está e em que condição o Senhor Jesus deseja colocá-lo por meio da salvação. Então, estas 5 coisas que você precisa saber antes desta importante decisão é que você é um pecador aos olhos de Deus. Perdido, desgarrado, errantes pelo caminho. A segunda coisa que você precisa saber é que os seus pecados foram colocados sobre Jesus. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A terceira coisa que você precisa saber é que você não pode salvar-se a si mesmo. Você depende de um outro para te salvar. Alguém que cumpriu a justiça de Deus e pôde colocar-se aprovado por Deus para salvá-lo. Então, nenhum de nós pode salvar a nós próprios. Precisamos de um Salvador. A quarta coisa é que precisamos saber que somente Jesus salva. Não existe outro Salvador. O Salvador chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. E a quinta coisa, depois de saber que sou um pecador, que os meus pecados foram colocados sobre Jesus, que eu não posso salvar a mim mesmo, que eu preciso saber que somente Jesus é o Salvador, a quinta coisa que eu preciso saber é que eu devo recebê-lo como Senhor e Salvador da minha alma. Recebê-lo e confessá-lo que Ele é Senhor e Ele é Salvador da minha vida. É o meu Salvador. Foi o que Paulo disse ao carcereiro: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quando ele entendeu que era um pecador, que os seus pecados foram colocados sobre Jesus, que ele não poderia salvar-se a si mesmo e que o único que pode salvar é Jesus, então ele creu. Ao crer em Jesus, ele o recebeu e o confessou como Salvador e Senhor da sua alma. Então, é preciso tomar uma decisão. Agora,
sabendo destas 5 coisas, a tomada de decisão, ela se torna consciente, porque a pessoa vai saber qual o motivo porque ele está tomando aquela decisão de entregar a sua vida a Jesus e crer que ele é o único Salvador, prometido e aprovado por Deus, na condição de salvá-lo dos seus pecados e libertá-lo destas cadeias de trevas que o aprisionam e colocá-lo em comunhão com Deus através da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então veja como é importante a pessoa ter o conhecimento, saber por que ele precisa ser salvo. Você tem que receber Jesus hoje para ser salvo. Mas por quê? Qual é o motivo para ser salvo? Bem, o primeiro motivo é que você é um pecador, está separado de Deus. O segundo motivo é que Jesus veio e assumiu o seu lugar na cruz do Calvário, levando os seus pecados. O terceiro motivo é que você não pode salvar a si mesmo. O quarto motivo é saber que somente Jesus salva, mais ninguém. E o quinto motivo é que você precisa tomar uma decisão de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Sendo assim, você está direcionado no caminho da salvação, entendendo a decisão que está tomando, o caminho pelo qual está sendo chamado por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio para salvar. Quando você tem o conhecimento destas 5 coisas, então você está agora pronto, com o coração decidido para crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Esta decisão precisa ser tomada. Ninguém pode tomar a decisão em seu lugar. Esta decisão, ela é puramente pessoal. Cada homem, cada mulher, individualmente, deve decidir, à luz do texto bíblico, colocar a sua vida aos cuidados de Jesus e crer nele para a salvação. Aquele carcereiro teve na vida dele uma transformação radical. Ia matar-se, mas tinha lá os servos de Deus. Com a palavra que deram, ele ficou comovido, ouviu o evangelho, perguntou: que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Ele creu e foi salvo, tanto ele como a casa dele. Continuaram fazendo o trabalho que faziam e agora servindo a Deus com toda a sua casa, com toda a sua família. Oh, que alegria, que bênção, que prazer, aquela família desfrutar agora a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao longo dos séculos tem sido assim. No meu tempo de juventude foi assim. Houve uma pregação e o pastor fez o convite. E no convite ele começou a explicar como era que as coisas aconteciam. E uma das coisas que me marcou, que eu estava naquele culto, foi que ele disse: moço, onde você passará a eternidade? Foi isto que prendeu meu coração. E ali Deus deu graça para entender e decidir. E a partir de então, confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. E até hoje, isto já passa de 47 anos dessa decisão consciente, decidida, e que não desejo voltar à vida de outrora, mas seguir até o fim,
com fidelidade, obediência e lealdade ao meu Salvador, ao meu Senhor Jesus Cristo, que me salvou, que me libertou, que tem curado as enfermidades, que tem suprido as necessidades, que tem mantido firme no meu coração a esperança da salvação com a vida eterna e o encontro maravilhoso que Jesus virá para nos buscar. Isto tudo é que fortalece o nosso coração. E como salvos, nós aguardamos o Salvador, Cristo Senhor, que virá outra vez para buscar aqueles que ele salvou aqui neste mundo. Você deve fazer parte deste povo. Você não pode ficar de fora. Uma vez que você tomou conhecimento destas 5 coisas, agora tome uma decisão consciente ao lado de Jesus Cristo, confessando-se um pecador arrependido, confessando crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua alma. Você desfrutará da salvação com todas as bênçãos que lhe acompanharão. Tua vida tomará um outro rumo, um outro sentido, uma outra direção. Cristo será para sempre o Senhor da tua alma. O que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Pensa sobre isto. Decida-te hoje. Firma-te no que diz a palavra de Deus. Receba de Jesus a salvação. E você que está servindo, continue, prossiga, firme, fiel, encorajado, destemido, corajoso, pronto. Vai até o fim. É o que diz a palavra de Deus. Siga adiante, em nome do Senhor Jesus. E com certeza terá a recompensa pela fidelidade a Deus e o resultado da salvação preparada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.